Liderar duas instituições de ensino em tempos de excesso de informação, crise de atenção e transformações de mercado exige coragem e visão de futuro. No episódio de hoje, vamos conversar com o Thiago Radman, gestor do Unisenac e da Escola Senac Pelotas. Um bate-papo sobre gestão, liderança e, claro, os desafios enfrentados pela educação. Está começando o podcast Control Alt Futuro. Thiago, tudo bem? Tudo bem. Então vamos começar aqui a nossa entrevista. E eu queria te perguntar, antes da gente falar da gestão, quem é o Thiago fora da gestão? Então, o que o Thiago faz além da sua agenda, que deve ser muito cheia? Primeiro eu quero agradecer o convite, Bruna, Léo, dizer que é um prazer estar aqui com vocês, conversar, contar um pouquinho, fazer esse bate-papo, né? Na verdade, o Thiago, além da função, do trabalho, é uma pessoa que adora esporte, né? Jogador de futebol amador, olha só, né? Então, jogo o campeonato aí da... Ainda jogas? Ainda jogo. Essa semana joguei ontem, por exemplo, né? Quinta-feira tem de novo, né? Então, futebol... Qual posição? É volante, camisa 5. Né? Amanhã tem jogo também, enfim. Então, é um apaixonado por esporte, de uma maneira geral, especialmente futebol, né? Vocês... me perguntaram, né, isso que me motiva, né, então fora do ambiente profissional, né, apaixonado pela família também, eu tenho 2 filhos, né, um menino de 14 anos, o Guilherme, e outro de 5 anos, o João, a esposa Viviane, né, e gosto muito de viajar também, né, isso é clichê, né, mas eu acredito muito mesmo, né, o quanto a gente abre culturalmente a nossa mentalidade com realidades diferentes da nossa, né? Então, há pouco tive a oportunidade de fazer uma viagem que eu sonhava há muito tempo, né? Que foi para a Europa, para a Itália, né? E a gente vê o quanto que isso agrega. Isso, eu não vejo isso como um custo, né? Eu vejo como agregar a tua cultura, o teu conhecimento a outras realidades e entender, por vezes, né, o teu contexto no mundo. Que legal, Thiago. E a gente vai falar bastante sobre gestão daqui a pouco, né? Tínhamos pontuado, mas eu queria saber um pouco de ti, para as pessoas que estão aqui assistindo esse podcast, entenderem como que está esse cenário hoje, esse mundo de graduação, porque a gente vê que a gente está numa era aí do conteúdo curto. Onde é que está, né, a universidade nesse momento? Olha, eu acho que a gente está numa encruzilhada, numa transição, né? A gente fala muito, eu estou falando do ensino superior especificamente, né? A gente fala muito, né, primeiro da falta de tempo das pessoas, do imediatismo de tudo, né? Mas ao mesmo tempo, né, às vezes falta profundidade, eu penso, falta profundidade, né, num conhecimento. E o que te dá profundidade num conhecimento? É uma formação técnica ou uma formação de nível superior, né? E aí, assim, a gente também vê, e aí falando especificamente do trabalho que a gente desenvolve, né, o crescimento, sim, foi um crescimento exponencial da educação superior na modalidade à distância, o que nós também não temos nada contra, inclusive o Senac tem cursos nessa modalidade, né, que também existe um público para isso. Mas o que eu vejo, né, a presencialidade, a associação teórica e prática no modelo presencial é muito maior, né? Isso é inegável, é uma questão óbvia, né? Então eu vejo que o mercado, foi a tua pergunta, né? Ele, de uma maneira, teve um crescimento exponencial para o segmento da graduação à distância, mas eu vejo que isso estabilizou também, inclusive com algumas mudanças normativas do próprio Ministério da Educação, regulamentando o ensino de uma maneira geral à distância, né? Então, dizendo isso, eu acho que a gente está num momento super positivo, por quê? Porque as pessoas estão precisando mais cada vez se qualificar, sim, né? A gente fala que o mercado é dinâmico, as áreas que a gente atua, elas são áreas, especialmente gestão e negócios, tecnologia, área de design, né? São áreas que têm uma demanda infinita, né? E um crescimento muito grande e permanente, né? Porque as pessoas também diziam o seguinte, a gente atua muito na área de tecnologia. É o boom da área de TI, pós-pandemia acabou, daqui a pouco não vai ter mais. E a gente percebe exatamente ao contrário, né? A gente percebe, assim, cada vez mais se buscando e em segmentos que talvez a gente nem imaginava, né? Que fosse
pode acontecer. Vou dar um exemplo para vocês. A saúde, por exemplo. Outro dia eu estava numa conversa com o provedor aqui da Santa Casa de Pelotas, que eu já mando um abraço, né? E a gente dizia, né, o quanto é importante a modernização dos processos, né? E a gestão do SUS, por exemplo, ela é toda em cima da produção que é realizada mediante as questões de tecnologia, o sistema informatizado. Em resumo, se precisava de pessoas que tinham conhecimento técnico na área da saúde, mas também em tecnologia. Por quê? Porque não bastava ter o atendimento, precisava ter o atendimento e a finalização desse atendimento naquele sistema, né? Então eu vejo a educação como um todo como um momento muito positivo, né? Especialmente aquilo que a gente faz dentro do Senac aqui em Pelotas, né? Ainda mais, porque a gente trabalha com a presencialidade e aí que eu entro num outro ponto, né? Para atrair o aluno para dentro do ambiente acadêmico e ter o diferencial, a gente precisa que o ambiente acadêmico seja um diferencial. E é o que a gente entrega hoje, né? Então é só a gente ver os espaços que a gente tem e os equipamentos que a gente tem à disposição, né? Para o aluno vir para cá e ter um motivo para ele vir também. E aí ele exercitar e fazer essa associação teórica e prática, que é a principal marca formativa do Senac, inegavelmente, em qualquer um dos níveis. Formação inicial continuada, curso técnico, na graduação e na pós-graduação. O que diferencia, no meu ponto de vista, a formação do Senac de outras instituições é a associação teórica e prática. É isso que o aluno espera da gente e é isso que os professores também esperam e entregam para os nossos estudantes. E pontuando esse espaço que a gente está aqui produzindo esse podcast, foi feito para os alunos poderem ter essa experiência prática também, né? Sem dúvida nenhuma, o investimento que foi feito, né? E os nossos alunos da graduação, não só da graduação, de todos os níveis educacionais. É um exemplo, bem lembrado, Léo, mas eu te diria assim, e aí falando de uma maneira geral, Bruno, daquele mais básico curso, o cara que vem aqui para aprender uma técnica de panificação, por exemplo. O que se espera? Que ele literalmente coloque a mão na massa, não é isso? Então ele vai lá e vai colocar a mão na massa, ele vai fazer o pão. O cara que vem aqui fazer uma graduação e ele está fazendo uma graduação, por exemplo, em, sei lá, análise de sistemas, ou marketing, ou produção multimídia, ele tem que produzir na área digital, ele tem que editar vídeos, ele tem que trabalhar com podcast, som, imagem, luz, enfim, tudo aquilo que a gente espera, que o mundo do trabalho, na verdade, espera de um profissional. Thiago, fala pra gente um pouco também sobre o perfil do aluno, né? Para quem está aí buscando fazer uma universidade, quer entender qual é o perfil, né? A gente já entende o que os alunos estão buscando, que é esse desenvolvimento pessoal de forma mais imediata, teoria e prática, é o que a gente está, né, conseguindo proporcionar aqui. Como é que tu colocas esse contexto, assim, geral desse perfil? Olha, fazendo um histórico, Léo, Bruna, até uns 6, 8 anos atrás, a gente tinha um perfil de aluno de graduação muito homogêneo, eu diria assim. Ou seja, o cara que lá terminou o ensino médio, vem fazer uma graduação, enfim. Hoje ele é muito diversificado, né? Então a gente tem estudantes lá de 16, 17, 18 anos e tem estudantes de 60, 70 anos de idade. Falando em graduação, nós estamos na faixa dos 600, 650 estudantes, especificamente de graduação presencial, que é importante destacar isso. Nós temos outros níveis, outras modalidades. O Senac, o ano passado, em Pelotas, 2024, ele atendeu quase 4 mil estudantes, para ser exato, 3.927. A gente tem muito orgulho dessa formação em praticamente todos os segmentos daquilo que a gente representa, que é o segmento de comércio de bens, serviços e turismo. Como é que vocês definem, assim, tem uma demanda muito grande para o curso de barman, vamos disponibilizar para a população. Como é que vocês definem isso? Boa pergunta, interessante isso. Esse também é um grande diferencial, eu vejo, né? O Senac e o SESC, né? Eles são administrados pela Federação do Comércio do Estado do Rio Grande do Sul, a FEComércio RS. FEComércio RS, a base dela são sindicatos patronais das cidades do Rio Grande do Sul. Então, por exemplo, aqui na região de Pelotas, a gente tem 6 sindicatos. Então, tem os sindicatos da área varejista, que é o Sindilojas, tem os sindicatos da área imobiliária, que é o Secov, o sindicato da área de supermercados, que é o Cirecom, o Sindigêneros, tem o sindicato da área dos representantes comerciais, que é o Cirecom, e por aí vai. Então a gente tem esse contato, Bruna, muito próximo com os representantes do que a gente chama mundo do trabalho, né? Ou seja, as pessoas que representam a cadeia produtiva como um todo, né? Então assim, esse contato ele é permanente, né? Eu vou dar um exemplo para vocês, né? Se instalou agora um hotel em Pelotas, né? Um novo hotel, na verdade, Pelotas tem uma rede hoteleira forte, né? Um hotel que eu posso falar o nome, não há problema, o Hotel Ibis ali na Dom Joaquim, na Dom Joaquim.
A primeira, na segunda semana, a gente foi lá no IBS, conversamos com a gerente lá do IBS para saber quais eram as necessidades. A partir dali, a gente saiu com uma demanda para uma formação em atendente de hotel e camareira, porque eles estavam com dificuldade na área de governança, né? E aí, só que não é uma realidade apenas do IBS, a gente percebeu, uma realidade dos demais hotéis da cidade. Falando em trabalho, eu preciso puxar aqui, né? Eu sei que o Senac tem uma característica de sempre medir, né, a satisfação dos colaboradores. Neste ano, nos outros anos anteriores também, na tua gestão da escola e também do Unisenac, os números sempre são significativos, ou seja, a equipe, de fato, está conectada com a gestão. E o que tu atribuis isso, Thiago? Em nível local, o que eu prezo muito, né? Eu tento fazer sempre uma gestão muitas pessoas me perguntam, né? Muito baseada pelo exemplo, né? Eu sempre digo isso, né? O que é uma gestão pelo exemplo? Se eu quero cobrar das pessoas comprometimento, eu preciso ser comprometido, né? Se eu quero cobrar das pessoas pontualidade, eu preciso pontualidade. Se eu marcar com vocês às 15 horas para fazer o podcast, ou 10 para as 3 eu tenho que estar aqui, né? Porque eu posso te cobrar pontualidade também. E ao mesmo tempo, por que eu estou dizendo isso? A gente dá o exemplo e aí cobrar as entregas e dar as condições de trabalho, eu vejo isso. De nada adianta a gente cobrar, por exemplo, a gente está aqui com 2 professores, né? Cobrar de vocês que tenha, vocês precisam ter associação teórica e prática, mas eu te dar um quadro branco e uma caneta para tu dar aula. Tu não vai conseguir fazer isso, né? Então também é dar as condições para as pessoas, né? E aí sim, trabalhar e selecionar as melhores pessoas para trabalhar, né? Então a gente acerta muito, erra também, né? Mas é isso, né? Então é investir no quadro de professores, na formação deles, né? E de colaboradores de uma maneira geral. Isso é instituição, e aí não é local, é de uma maneira geral. O Talentos do Comércio é um programa que oferece bolsas de ensino integral, né? Bolsas integrais de ensino, né? Melhor dizendo, para os trabalhadores e as trabalhadoras do comércio. Então, explica um pouquinho para quem está nos ouvindo, assim, o que precisa para poder participar, então, quais são os critérios ali? É legal falar sobre isso, né? Eu vou grifar e reforçar, né? O Senac, ele existe, a prioridade dele é atender o segmento de comércio de bens, serviços e turismo, né? E eu percebi, assim, que em nível superior a gente não tinha um programa que conversasse diretamente com o trabalhador do comércio ou o empreendedor desse segmento, né? A gente, em todos os níveis, a gente tem o programa Jovem Aprendiz, por exemplo, que é o maior programa de inserção de jovens no mundo do trabalho formal no Brasil, eu diria assim, o melhor e maior, né? A gente tem outros tantos programas, né? Mas em nível de graduação a gente não tinha. Então o programa Talentos do Comércio ele veio para isso, né? Ele veio para atender uma lacuna, porque a gente via que normalmente o trabalhador do comércio ele não tinha aquela formação continuada. Primeiro porque às vezes não tinha oportunidade e depois também uma questão de recurso, né? Para isso. Então a gente optou então há 3, 4 anos lançou esse edital. Quem é trabalhador do comércio ou empreendedor do segmento de comércio, serviço ou turismo, ele pode se candidatar a um edital onde ele concorre a bolsas em cursos que vão conversar com esse segmento, né? Então são cursos na área de tecnologia, na área de design e na área de gestão, né? E a gente inovou, né? Além da graduação, o ano passado a gente colocou em nível de pós-graduação. Então, quem também já é formado e é trabalhador desse segmento ou empreendedor desse segmento, ele pode se candidatar num edital com bolsas 100% subsidiadas pela FEComércio do Rio Grande do Sul e fazer uma pós-graduação também conosco, né? Então, por exemplo, essa nossa conversa vai ao ar em seguida, né? As inscrições ainda estão abertas, né? Elas vão até início de abril agora, né? O único requisito é ser trabalhador ou empreendedor do segmento de comércio de bens, serviços e turismo e, é claro, ter o ensino médio para acessar a graduação ou a graduação para acessar a pós-graduação. Thiago, e conta pra gente, então, o Thiago como gestor de equipes, já há quantos anos? Trabalho no Senac há 23 anos, mas sob responsabilidade de ter uma gestão de alguma equipe pelo menos 20 anos, né? Então, comecei lá na área administrativa, sob responsabilidade da gestão de uma área, que era a área administrativa. Depois eu tive a oportunidade de participar de um programa interno de formação de gestores, que a gente chamava de programa de backups, né? E aí eu assumi a primeira unidade, que foi a unidade de Bagé, né? Então eu trabalhei por 9 anos lá como diretor da regional
de Bagé, né? Senac de Bagé. Eu falo de Bagé já, porque... visto que o AI, quando fala de Bagé, é de Bagé. Quando fala de Pelotas, é de Pelotas. Né? Mas enfim, aí lá na cidade de Bagé, então, fiquei 9 anos. E aí depois eu vim para Rio Grande, né? Então trabalhei um período ali no Senac de Rio Grande, um período grande também, 5 anos, né? E aí, agora, nos últimos 4 anos, voltando então para Pelotas e fazendo a gestão aqui da escola do Senac aqui em Pelotas, que é importante para quem está nos escutando entender. A gente tem 2 estruturas aqui, que é a escola que trabalha com cursos técnicos e de formação inicial e continuada, e a antiga faculdade Senac. Quando eu voltei era a faculdade Senac e agora, nos últimos 2 anos, passou a ser um centro universitário, né? Então é um nível acima, né? A gente tem dentro da política lá do Ministério da Educação 3 níveis de instituições de ensino, as faculdades, os centros universitários e as universidades, né? Então hoje a antiga faculdade Senac virou um centro universitário, né? Então na gestão são esses cerca de 20 anos, né? E é muito legal, sabe? Tem dias que a gente volta muito motivado para casa, né? E tem dias que a gente volta frustrado, mas sempre com uma expectativa de evoluir e de melhorar, né? Isso é trabalhar com pessoas, né? Trabalhar com gente, né? E eu sou apaixonado por isso, né? Para ver essa evolução também. Às vezes tu vê como eu, né? Eu entrei como um auxiliar administrativo, ou seja, a primeira função do nosso plano de cargos e salários, e hoje como gestor das unidades, porque alguém, em algum momento, um gestor foi lá, apostou em mim, me incentivou, então é o que eu tento fazer, né? A gente vê, e hoje eu vejo colegas, ou às vezes dentro do Senac, ou outra empresa que trabalhamos juntos e hoje seguiram a sua carreira, se desenvolveram, né? Isso é gratificante, né? Esse teu crescimento, né, profissional, pessoal, ele foi intencional ou aconteceu naturalmente, ou tu tinhas essa expectativa e tipo, qualificaste para quando chegasse a oportunidade que tu estavas lá, cara, atribuis assim? Léo, eu acho que as duas coisas, tá? Primeiro, assim, quem diz que planeja toda a carreira quando começa, olha, até pode planejar, né? Mas é muito difícil, né? Então, assim, algumas coisas, sim, planejadas e outras vão acontecendo, né? E tu vai te preparando. Isso é fundamental. Então, eu confesso para vocês, quando eu entrei há 23 anos no Senac, eu não imaginava que seria o gestor responsável pelas unidades hoje, né? Mas eu te confesso que com o passar do tempo, eu comecei a vislumbrar essa possibilidade e comecei a me preparar para isso também, né? Então, por exemplo, com o passar do tempo, eu via que a instituição dava essas condições. Então, mas para tu... Eu me lembro de uma situação que eu trabalhava na área de recursos humanos. Tinha 22, 21 anos, né? Entrei ali, fui para a área administrativa. E aí foi admitido um professor da faculdade, né? Um professor que tinha 30 anos, né? E eu tinha um ensino médio. O professor tinha uns 30 e poucos anos, ou seja, um pouquinho a mais do que eu, né? E eu fui olhar, o cara era doutor. Doutor fulano de tal. Aí eu digo, opa, mas o cara é doutor, professor doutor. Aí pô, mas se ele conseguiu fazer doutorado, o que precisa fazer um doutorado? Não, para fazer um doutorado, tu primeiro precisa fazer uma graduação. Para fazer, depois da graduação, tu faz uma pós. Depois de uma pós, faz um mestrado. Depois tu faz um doutorado. E aí eu lembro dessa situação, eu digo, tá, mas se ele com 30 anos conseguiu, por que eu não vou conseguir? O que eu preciso para isso? E aí comecei a olhar para ver, sabe, tu começa eu acredito muito nisso. O meio que tu tá inserido, ele te impulsiona, influencia diretamente. Pode ter certeza disso. Positivamente ou negativamente. A gente não pode menosprezar essa influência. Ela existe. Existe. Real, né? Existe. Quem está nos assistindo, existe isso. O meio que tu está inserido te influencia. Né? Ou positivamente ou negativamente, né? Então naquele momento me influenciou super positivamente, porque eu vi, não, mas é possível. E aí fui estudar, né? E as oportunidades começaram a aparecer. Então, respondendo a tua pergunta, as duas coisas, né? Eu acredito que de uma maneira, sim, orgânica acontece, mas tu também tem que estar preparado. As duas coisas precisam dar juntas, né? Porque também não adianta daqui a pouco, mas poderia, mas eu não tenho a formação que preciso, eu não tenho a experiência que precisa, né? Tu consulta os objetivos, hoje diretor das unidades, e aí vem o desafio, digamos, um dos maiores desafios hoje das pessoas, dos profissionais, que muitas vezes não é falta de capacitação, falta, né, de potencial técnico, né? É a chamada constância, ou a falta dela. Como equilibrar, como conseguir, como atingir essa constância, porque a gente vê que um líder, ele precisa trazer esse cenário aí, né, para a equipe. Não tenha dúvida, eu acho que isso, Bruna, Léo, vem também com a diversidade do nosso trabalho. Eu vou explicar por quê. A diversidade do trabalho, porque eu vejo assim, diferente de algumas instituições que tu vai
pro teu ambiente de trabalho e tu sabe como vai ser a tua rotina naquele dia, dentro de uma escola, especialmente uma escola que trabalha em todos os níveis educacionais, em muitas áreas, praticamente todas as áreas que o Senac atua, né, é praticamente impossível isso. Então, por exemplo, né, eu vejo que diariamente acontecem projetos novos, iniciativas novas, né? E tu consegue impactar a vida das pessoas através do teu trabalho. Isso é fato e tu consegue ver isso diariamente. Mas como, Thiago? Por exemplo, assim, ó, eu vejo às vezes numa conversa num corredor com um estudante que está, por exemplo, vindo nos visitar, como aconteceu agora, pouco antes de gravar esse podcast, uma ex-aluna que através de uma graduação melhorou de vida, mudou de vida e voltou hoje para bater um papo para conversar, né? Eu vejo, por exemplo, quando vou fazer uma formatura de um curso super básico, que daqui a pouco... sim, eu vou dar um exemplo. Aconteceu há uns 4, 5 anos atrás, né, uma formatura do curso de depilação. Técnicas básicas de depilação. Uma senhora, mãe de família, né, veio na formatura, que a gente estava numa sala pequenininha ali com a secretária de assistência social, me deu um abraço, sabe aquele abraço apertado, né? Eu, parabéns pela formatura. Ela disse, não, eu vim aqui, na verdade, dizer para vocês que isso aqui não é só uma folha 4, o certificado, né? Isso aqui significou a mudança da minha vida, né? E é o nosso slogan, educação profissional mudando vidas. Mas aí ela começou a falar, não, até começar esse curso, que a gente, como eu falei para vocês, faz 4.000 matrículas no ano, até começar esse curso, eu morava num lugar com um companheiro que sofria violência doméstica, não foi exatamente nessas palavras, eu sofria agressão todos os dias praticamente, e o meu filho aí tinha um gurizinho assim com ela, de mão assim, da idade do meu filho, aí eu me enxerguei na cena, né? E a gente sofria violência todos os dias, então eu comecei a fazer o curso, eu nem terminei, eu peguei a minha maletinha e comecei a fazer depilação em casa das pessoas. E comecei a ganhar dinheiro com isso. Quando eu juntei um valor determinado, eu disse, eu não quero mais isso pra mim. Eu aluguei uma casinha ali com 2, 3 cômodos, levei o meu filho pra lá e disse, acabou, eu não quero mais isso, né? E aí tu para e reflete sobre isso, né? Quantos casos tem? Talvez nessa proporção, outros nem tanto, né? Que a tua aula, a organização lá, a gestão de um programa que ele resolveu implantar ou teve que implantar, que impacta na vida das pessoas. Nessa profundidade, eu diria, né? Não é um caso, eu tenho certeza que não é o caso dela. Isso são milhares de casos. Desses 4.000 que eu falei para vocês que passaram de alguma maneira, muitos, eu diria milhares deles, de alguma maneira, assim, transformou a vida. Ou mudou a área, ou mudou a atuação, ou mudou a realidade, ou deu mais possibilidades, ou apenas o ambiente que ele está inserido, que isso também é importante, né? Eu estou na graduação, daqui a pouco começo a enxergar os colegas, faço uma parceria, mudo de emprego, melhoro de emprego, daqui a pouco não foi o curso exatamente, né? Mas ajudou muito, entendeu? Porque a rede que se constrói dentro de uma sala de aula, normalmente é uma rede positiva, né? E a gente proporciona isso. E é claro, a gente não é só também profissional. Onde tu encontras esse pilar de equilíbrio, né, fora do Senac? Claro que tem uma agenda que é complexa, que tem dias que é mais difícil, né? Mas tem coisas que eu priorizo, né? Então, por exemplo, meu guri menor tá fazendo futsal às 18 horas. Eu priorizo 18 horas e lá ver ele fazer futsal, segundas e quintas-feiras, né? Então, isso também me alimenta, né? Mas depois eu posso voltar e seguir trabalhando, não há problema nenhum. A gente tem diferentes papéis e entender que a gente precisa exercer esses papéis. Exercer. E priorizar, tá? Priorizar. E aí eu digo assim, priorizar às vezes eu colocar lá, não, tá bloqueado, a agenda tá bloqueada, porque eu tenho que ir lá ver o futsal do meu filho, tá tudo bem. O trabalho é prioridade, mas como tu bem falou, ele é um pilar, né? A gente exerce vários papéis. Thiago, tu comentou que está, então, há 23 anos no Senac, né? E nesse período, muitas mudanças ocorreram, né? Mudanças que acabam causando um perfil diferente, né? Tanto nos estudantes quanto na sociedade. E, então, como é que tu viu isso? Como é que foi para ti trabalhar com essa mudança? 23 anos atrás era de um jeito, o mercado era de um jeito, o perfil dos estudantes era também de outro jeito, e agora é de outro, né? Olha, eu vou mais além até, Bruna. Eu digo assim, a instituição como um todo, ela evolui, né? A sociedade, o mundo do trabalho. Vamos pegar um exemplo aqui. Depois que eu entrei no Senac, fui estudar um pouco mais sobre educação profissional. E aí eu descobri uma coisa, que o Senac, na década de 50,
tinha o que a gente chamava da Universidade do Ar, que era cursos por rádio. E tinha o catálogo de formação, ou seja, a gente tinha cursos por catálogo, era uma universidade à distância. Era pioneira, era uma universidade à distância e se fazia isso naquela época porque não conseguia chegar nas comunidades de uma outra maneira. Por que eu estou trazendo esse exemplo? Porque hoje a gente igual tem uma universidade à distância, por exemplo, mas com uma outra tecnologia, num outro formato. Isso é a modernidade, a evolução, ou seja, a gente acompanha as demandas, as mudanças tecnológicas, o mundo do trabalho, enfim, como um todo, né? Isso vale para o profissional, né? Então, com certeza, a instituição que eu entrei há 20 e poucos anos atrás, ela não existe mais. Essa instituição acabou, né? Então, talvez daqui a 10 anos, a de hoje também não exista mais, né? E a gente precisa ir se atualizando, se modernizando. Fácil? Óbvio que não é, né? E eu vejo assim, com relação a pessoas que tu falou, né? A gente está num momento assim de uma quantidade de gerações dentro do mundo do trabalho, talvez nunca vista na nossa história, né? E isso é um fato, né? Então a gente tem pessoas lá e é realidade, aqui dentro do Senac tem pessoas de 16 anos, estagiários lá, e tem pessoas com 40 anos de Senac, né? Então, com interesses diferentes, com rotinas diferentes, e a gente precisa respeitar, precisa entender e precisa conversar, né? E eu acho assim, uma vez eu assisti uma palestra do Dado Schneider, que ele é ótimo, inclusive é profissional da área de marketing, né? Ele tem uma fala muito sobre isso, né? O que a gente precisa fazer? A gente precisa sentar e conversar. É isso. Às vezes, conversa, né? Escuta as pessoas, né? Como que a universidade aí se posiciona nessa nova era de inteligência artificial aí? Olha, a gente tem incentivado, né? A gente incentiva muito a utilização, né? E não só a utilização, mas eu vejo, né, que se a gente quer se posicionar e tem se posicionado como uma universidade de tecnologia também, de design, tecnologia e gestão, mas para o segmento de comércio, de bem, serviço e turismo, eu vejo que talvez seja o segmento que mais precise, Léo, mais precise, né? Comércio, né, a gente ainda vê muito o cara chegar lá e tirar o pedido Não, a realidade é essa, automatização, né? E como é que tu faz isso acontecer? Eu tô trazendo para o ambiente educacional. Então, as pessoas que estão aqui dentro, vamos para a cadeia, né? As pessoas que estão aqui dentro, tem um programa chamado Talentos do Comércio, que estão lá no comércio, que estão vendo a inteligência artificial, que estão vendo, enfim, tudo que a gente desenvolve. Opa, daqui a pouco isso aqui eu consigo levar aqui de uma maneira inicial, incipiente, muda, melhora. Então, é uma forma de uma instituição como o Senac contribuir para o segmento que ele também representa. Então, respondendo a tua pergunta, a gente vê com ótimos olhos, claro, de uma maneira organizada, responsável, né? Vou dar um exemplo assim, prático para você. Eu estou fazendo a minha pesquisa do doutorado. Cara, eu fiz 10 entrevistas de mais de hora com pessoas que eu precisava contatar. Quando eu fiz o mestrado, eu botei no gravador e depois eu ia apertando o gravador e transcrevendo, né? Agora, em 5 minutos, eu recebi a transcrição total daquela entrevista de 1 hora, numa IA. Isso falado para meu orientador, enfim. Agora eu vou fazer a análise daquilo. Quem vai fazer sou eu. Eu vou fazer a análise. Eu não vou terceirizar para a IA, né? Mas, assim, o trabalho inicial, por quê que não poderia ser? Tinha que ser eu a transcrever. Há 5 anos atrás eu fiz. Hoje eu usei a inteligência artificial. Isso vale para o comércio, vale para o varejo. Vai te dar mais tempo para absorver melhor, né? Sim. O próprio conteúdo, né, que foi disponibilizado. Por que não pedir para a IA me elaborar uma prévia de um plano de marketing? A gente está falando aqui. Por que não? Qual é o problema? Agora eu posso ir lá e avaliar, não, mas isso aqui eu preciso caracterizar, isso aqui eu preciso discutir melhor, isso aqui não vai funcionar. Tem que ter o penso, né? Alguém por trás, a direção e é isso que a gente espera. Então tem que dar as ferramentas para o estudante, é o que eu defendo. Dá a ferramenta, mostra a ferramenta para o estudante e ao mesmo tempo ensina ele a pensar e agir com aquela informação. Simples assim. Isso vale para IA, vale para qualquer informação, né? A gente ensina e deve ensinar ele, porque isso faz parte das nossas marcas formativas, está lá no nosso modelo pedagógico, desenvolvimento do sujeito integral. Não quero desenvolver apenas o técnico,
né? Eu quero desenvolver o comportamento, eu quero desenvolver o técnico, sim, mas essa associação com o mundo do trabalho de uma maneira geral, né? E a inteligência artificial, ela faz parte disso, né? Faz parte do mundo. Então, para finalizar, né, liderar 2 instituições de ensino exige muito trabalho, muita coragem. E o que tu tem para dizer para quem está nesse caminho, assim, para quem quer, já gerencia a sua empresa ou tem esse objetivo de gerenciar? Então, o que tu pode dizer? Assim? Olha, eu vejo, Bruna, que sim, é um desafio. Hoje a gente tem, na instituição que eu dirijo, quase 100 pessoas, praticamente 100 pessoas diretas e mais 30, 40 pessoas que trabalham por temporada ali, né? Mas eu diria o seguinte, né? A primeira coisa, a gente selecionar as pessoas certas, o que não é fácil, tá? Mas às vezes a gente erra muito, tá? Mas acerta muito. Então, depois de selecionar as pessoas certas, especialmente para funções de liderança intermediárias, mas de uma maneira geral, é dar autonomia para as pessoas fazerem o seu trabalho, que eu acho que isso é fundamental. Ninguém trabalha sozinho, né? Primeiro, ninguém trabalha sozinho, mas também a pessoa trabalhar sempre com alguém supervisionando em cima não é legal, né? Então a gente tem que confiar nas pessoas, selecionar a pessoa certa, confiar na pessoa, dar autonomia e dar a segurança e o suporte, porque não adianta eu dar autonomia para a pessoa e no primeiro erro eu simplesmente punir, né? Então a gente tem que chamar, orientar, né? Corrigir, se for o caso. Esse é o papel do gestor. Eu estou falando do meu papel, mas eu estou falando do papel das lideranças intermediárias. Dentro do Senac hoje a gente tem uma série de lideranças intermediárias, né? Então, para o meu papel eu diria isso, né? Acha as pessoas, né? Investe nessas pessoas e dá autonomia para eles trabalhar, né? Então eles vão fazer acontecer. Confiar nessas pessoas, né? Eu falei antes, liderar pelo exemplo, né? Isso a gente não pode abrir mão. E aí isso é um efeito cascata. Por exemplo, vale para o diretor, vale para o coordenador, vale para o professor. Um professor dentro da sala de aula, ele não pode cobrar, como eu já falei, responsabilidade do estudante se ele marcou uma prova, não, mas eu não consegui fazer a prova e eu te entregar. É um exemplo prático, né? A pontualidade do estudante, se a aula é às 19 horas, ele chega às 19h15 para dar aula. Como é que tu vai cobrar isso do teu aluno, né? Isso vale para o gestor, vale para o coordenador e vale para todo mundo. Então eu vejo assim, quem está empreendendo, né, é assim, acreditar nas pessoas. Eu acredito, sinceramente, a gente se decepciona às vezes, tá? Mas o saldo, ele é infinitamente positivo. Tem muito mais coisa boa. E eu tenho uma frase que o pessoal brinca comigo, né? Que a gente sempre tem muito mais a celebrar do que a lamentar. E eu acredito muito também nisso. A gente sempre tem mais a celebrar do que a lamentar. Pode ter certeza disso, por mais que tenha uma situação às vezes mais complicada, mas se tu olhar o contexto, se tu olhar o todo da tua vida, né? E dentro das organizações é isso. Quando chegar o momento que tu não tenha mais a celebrar do que a lamentar, né? Tá na hora de ir embora. Quando tu tiver mais a lamentar do que a celebrar, tu tem que ou fechar a empresa, ou pedir demissão, ou mudar de atuação, tá na hora de dar um giro. Então, essa é a conta que eu faço. Enquanto eu tenho mais a celebrar do que a lamentar, a gente tem que investir nas pessoas, tem que correr atrás, tem que dar suporte. Quando virar o jogo, aí tá na hora de mudar alguma coisa, né? Então, esse é o recado que eu penso e levo uma filosofia, assim, que eu levo mesmo hoje, há muito tempo, né? Hoje, dentro da instituição Senac, eu tenho muito mais mesmo, a celebrar do que a lamentar. Problemas? Temos todos os dias. E vamos seguir tendo, tá? Essa é a má notícia. Amanhã vai ter problema. Segunda-feira vai ter problema. Mas a gente tem muito mais coisas boas. Tem muito mais coisas a celebrar. Thiago, então foi um prazer conversar contigo. E até o próximo encontro. Quem sabe um breve próximo encontro aí. Por que não? Tem tema para falar, não falta. Vamos falar. Tem muitos projetos, muitas coisas que a gente não abordou, porque claro que o tempo ele é limitado, óbvio, né? Mas o Senac hoje tem muitas iniciativas, né? E que bom, né? Vem entregando aí, cumprindo a sua missão, educar para o trabalho em atividades de comércio de bens, serviço e turismo de maneira inclusiva e inovadora. Eu acho que em Pelotas e região a gente vem conseguindo cumprir esse papel.